Um momento, quando eu viro bancário, foi em 74. Em 78 começam as grandes greves no ABC, essas coisas todas. A partir de 74, 75 e principalmente 76, quando eu entrei na Federal, no design, eu entrei para o movimento estudantil. Me aproximei com uma área de influência da USI de 78, por aí, até início da década de 80, 82, acho que nós fundamos a oposição. Eu fiz parte da coordenação da oposição. Nós fomos oposição durante 11 anos. Aí, em 92, eu era analista de marketing. Os analistas trabalhavam 8 horas, mas não tinham cargo gerencial. E nós reclamamos, fizemos um movimento querendo trabalhar 6 horas ou ganhar a comissão de cargo. O presidente concordou em fazer um acordo com o Banestado, se o Banestado dava o reajuste salarial e, em troca, o sindicato referendava, repartia o meu salário, vamos dizer que fosse 100, passaria a ser 60 de salário, 40 comissão. Eu fui indignado numa assembleia, lideramos um movimento, mas fui eu quem fui falar na assembleia. E eu disse o seguinte nessa assembleia: se o sindicato aceitar isso daí, que a gente, vamos dizer, largue a mão, não tinha essa expressão na época, ninguém larga a mão, mas se o sindicato largasse a mão de uma minoria, aquilo viraria uma instituição, você abandonar um pedacinho para a maioria ganhar. E eu disse o seguinte: se a gente aceitar isso, morreu a nossa dignidade. E, por enquanto, morreu a dignidade da diretoria do Banestado em propor isso. Então, vamos fazer um minuto de silêncio pela morte da dignidade da diretoria do Banestado. E a Assembleia fez um minuto de silêncio. Os diretores ficaram putos, mas ficaram emputecidos com aquilo. O presidente do banco, o Heitor, chamou lá o Bicudo, que era meu chefe de divisão, e falou: não demite, mas pune. Aí eu fui descomissionado, retiraram minha hora extra, e eu fui mandado para uma agência, a agência Anita Garibaldi, com a ordem seguinte: judiar dele, não dá nem mesa para sentar. Cada dia ele vai na mesa do gerente e pergunta: o que eu vou fazer hoje? Daí um dia ele me mandava contar dinheiro, outro dia mandava eu somar os carnês atrás do caixa, na retaguarda. Eles até me colocaram lá, porque era uma das agências mais difíceis que havia para a gente fazer greve. Então fui até lá, comecei a conversar com as pessoas e comecei a ajudar as pessoas. Aquela coisa de sindicalista mesmo. Aquela filona do caixa, de repente uma mulher grávida lá no fundo ia lá e falava para o caixa: caixa, você não chama aquela senhora? Diz: a senhora que está aí grávida na fila, vem aqui, vocês me dão licença e tal, vai ser super simpático para vocês, as pessoas vão gostar disso e tal. Um caixa fazia isso, o outro gostou, fez isso, chamou a velhinha também, ia conversando com as pessoas, do meu jeitão e tal. Chegava às 6 horas da tarde, ia fechar a agência, um caixa não fechava, todo mundo ia embora, eu ficava ajudando o cara, somar carnê, achar a diferença, onde que errou e tal. E às vezes o cara: puta, eu tenho aula. Eu falava: não, deixa que eu levo lá no centro para entregar na compensação. Eu pegava um táxi e tal. Às vezes eu ia com o carro. Isso foi em outubro de 92, quando começou o debate para a construção da nossa chapa de oposição. Eu nunca tinha querido ser liberado para o sindicato. Eu sempre fui militante, mas de base. Queria permanecer na base. Aí o banco me empurrou para fora, me colocando nessa situação. É insuportável viver a situação. E passei a frequentar o sindicato. Nas greves, eu dormia no sindicato fazendo faixa. Essas faixas que a gente compra hoje, estamos em greve, a gente que pintava. E eu era estudante de design, depois de arquitetura, fazia bem as letras, era muito requisitado como letrista. Eu adorava o trabalho meu no sindicato na área de marketing, e depois, inclusive, virei o coordenador dessa área, lá era um gerente da área de marketing. Eu adorava aquele trabalho, mas toda semana entregava jornal na base, na hora do almoço, com o meu carro, jornal que muitas vezes eu mandava pagar para imprimir, já não tinha dinheiro, a gente juntava dinheiro para imprimir. Em 93 eu fui eleito presidente. Então, de 93 a 96, nós reconstruímos o sindicato, mudamos o estatuto, refizemos o sistema de filiação, então refizemos a estrutura de distribuição de jornal, refizemos o jornal, reconstruímos literalmente o sindicato. E construímos, eu estava lembrando esses dias com o Pedro Eugênio, as nossas invencionices, que a gente inventava coisa para fazer movimento na rua. Era Natal e a gente ganhava um vale-refeição a mais, mas a gente dizia que era para comprar um peru, era o vale peru.
E o banqueiro, naquele ano, resolveu não dar esse vale a mais, esse plus, né? Nós fizemos uma campanha que foi nacional, mas aqui teve uma repercussão mais folclórica, que era banqueiro tira a mão do meu peru. Nós compramos 2 casais de peru, colocamos uma coleirinha de pincha e entrava nas agências, fazia a maior algazarra. Querem tirar o nosso peru e tal e tal. Foi o maior sucesso, nossa. Querem tirar o peru no Brasil inteiro, o banqueiro acabou não tirando o nosso peru. No primeiro ano de mandato do sindicato, nós fomos fazer uma manifestação no Bamerinos. Eu peguei uma escada, uma cordinha, a faixa, estava de palitozinho, começa a subir a escada para amarrar no poste. Porra, veio um dirigente nosso gritando, não faça isso, aqui na frente dos empregados do banco, tudo, você é o presidente do sindicato, isso é trabalho para um assessor, para um empregado do sindicato. Fiquei uma vara, cara. Pô, você, 6 meses antes você é bancário, 6 meses depois você é presidente do sindicato, ainda dá de terno, falando, ser chamado de senhor pelos outros, aquilo me virava o estômago. Né? Então não foi para isso que eu fui ao sindicato. Quando eu era do movimento estudantil, era uma utopia, né? Eu via assim que um outro mundo era possível, que o mundo era muito duro, muita pobreza, muita distribuição de renda, com tanta riqueza em volta. Eu não me conformava. Eu queria mudar alguma coisa com o que eu sabia, com o que eu podia fazer. Essa necessidade brutal de participar politicamente da transformação, né? Seja ela qual fosse, principalmente cultural, social, econômica, política. Né? Então, esse sentimento que eu tenho é que um outro sindicato é possível, sindicato moderno, voltado, menos patrimonialista. Eu falava para pessoas, já há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, elas diziam, não, isso não é possível, nós vamos fazer assembleia virtual no futuro. A pandemia mostrou que a gente vai fazer e já fez assembleia virtual. Nós estamos fazendo. Eu tenho muita esperança que o mundo vai se reinventar e que o sindicato vai se reinventar.